altura, a minha ideia era sobretudo mostrar imagens. Uma das unidades curriculares que eu leciono é a História da Fotografia e é sobre, essencialmente, grande parte da imagem fotográfica da monarquia do Norte que eu venho falar. Eu tinha preparado, de facto, um guião, vou cingir-me a alguns parágrafos dele, até porque há algumas contextualizações que são necessárias fazer-se, mas, como digo, de facto, vou tentar ser o mais breve possível e gostaria também de controlar-se para não ultrapassar o tempo que me está destinado. E passava, de facto, a apresentar a minha proposta, digamos assim, de um ensaio-retrato que eu trago aqui sobre a monarquia do Norte. A monarquia do Norte, uma revolta ou contra-revolta, segundo cada uma das historiografias, uma corrente e dominante e outra não oficial, constitui a mais expressiva reação ao regime republicano depois de 5 de outubro de 1910. Durante 25 dias, uma junta governativa legislou, emitiu notas e papel selado, reorganizou cargos de administração local e regional e conseguiu controlar a segunda cidade do país, segurando uma linha de defesa ao longo do Douro. Para que tal acontecesse, foi necessário reunirem-se algumas condições, tendo em conta as características geográficas do país e as realidades social e política nos anos, meses e dias anteriores a 19 de janeiro de 1919, quando, no quartel do Monte Pedral, para quem não conhece, na atual rua de Serpa Pinto, às 3 horas da tarde, foi proclamada a monarquia. Eu tinha aqui um breve resumo do que foram estes 9 anos, muitos com certeza já saberão, 20 episódios revolucionários, não vou aqui citá-los a todos, greves, levantamentos de bombas, levantamentos civis e militares, assaltos a jornais, associações de grevistas. Os escândalos políticos, na maior parte deles, estavam relacionados com tráficos de influências, aproveitamento de fundos e do património do Estado e envolveram quase todas as grandes figuras do novo regime, como Afonso Costa, Norton de Matos, João Chagas, Bernardino Machado, Alexandre Braga, Ramada Curto. A República não tardou como Cronos a devorar os seus. Entre exílios, mortes ou prisões foram expulsos dos seus cargos Manuel da Riaga, em 1915, Bernardino Machado em 1917, Sidónio Paes, assassinado em 1918. Entre 5 de outubro de 1910 e 20 de dezembro de 1918, houve 14 governos, o que se traduz numa média de 2 governos por ano. Houve 30 ministros das Finanças e 27 ministros dos Negócios Estrangeiros. Sucederam-se 5 chefes de Estado e mudou-se de uma república parlamentar para um sistema presidencialista. Um viajante espanhol chamado Ramón Molina Nieto, era deputado por Toledo e que passou aqui em 1915, narrou as atribulações entre o Minho e Lisboa. No norte, apontou a religiosidade e a lealdade à monarquia, nomeadamente ao rei deposto, cuja efígie um pobre pescador viu beijar em Viana. Em Vila Praia de Âncora, encontrou o Dr. Bernardino Machado, então presidente, que circulava no automóvel presidencial e escreveu: automóvel presidencial? Bem, simplesmente um automóvel régio, assim como tudo o resto. Se Machado e Poincaré e todos os presidentes das repúblicas constituídas dizem que vêm corrigir o desperdício que supõem os excessos da monarquia, poderiam ser eleitos monarcas com direito à sucessão hereditária e seria ouro sobre azul. De uma senhora que vendia peixe em Moledo, registou a ideia que diz ser comum às populações do Norte. Tanto me importa o Machado como o Machado se importa com o resto do país. E descreve o tom queixoso do antes e do depois da República, cuja doutrina lhes fez acreditar que os reis eram culpados de todo o mal e que, não obstante o seu desaparecimento, a vida e a dos seus não melhorou depois da República. Há uma nota curiosa, e esta é de facto muito interessante, que este viajante espanhol refere em relação às intentonas restauracionistas de 1911 e 1912. Segundo ele, estes movimentos em favor da monarquia não os faziam necessariamente os realistas. Falo-ia o governo republicano. E conta: nas vésperas do destronamento e do assassinato dos reis, os republicanos estavam todos unidos. Quando chegou a hora do usufruto, iniciaram-se as divisões, porque todos, pelo bem de Portugal, e creio que está a ser irónico, queriam sacrificar-se assumindo sobre o seu ombro a carga do poder. E fraccionaram-se pela consequência natural das lutas intestinas. Nesse sentido, o governo de vez em quando preparava sublevações monárquicas e, ante o perigo, calavam-se durante algum tempo as paixões que forçavam a união passageira e circunstancial dos republicanos. Não é?
É curioso que este bilhete postal ilustrado é um documento muito interessante. Quase todos os materiais que trago aqui são materiais que vou colecionando ao longo dos anos sobre a Primeira República e que é um curioso bilhete postal com uma mensagem críptica dirigida de um monárquico conspirador a um senhor que existiu mesmo, um senhor António Carvalho, que viveu em Guimarães e que era republicano e que foi emitido ou foi enviado a posto a circular em 1913. Estes movimentos pendulares entre a Galiza e o norte de Portugal, neste caso, eram hoje, ou naquele tempo, sobretudo, uma forma de colocar não portugueses contra castelhanos, mas portugueses contra portugueses. Não é? A publicação da defesa do julgamento de Henrique Paiva Couceiro, em 1912, resume muitas das intenções deste que será depois, mais tarde, o líder da monarquia do Norte, ou representante da monarquia do Norte, em 1919. Na arguição, que foi aqui publicada neste documento, refere-se já às principais intenções de Paiva Couceiro, que serão repetidas em quase todas as suas incursões e aparições públicas, nomeadamente a reinstituição da bandeira azul e branca, e a realização de um plebiscito, frisando que em Vinhais, e isto o advogado do Paiva Couceiro diz ao longo do processo, ele proclamara uma monarquia sem rei, para de certa forma salvaguardar, digamos assim, a posição de Paiva Couceiro em relação ao tribunal que o julgava. No período entre 1910 e 1919, como saberão, também foi extenso o trabalho de construção ideológica da República, havendo tempo para legislar e contra-legislar, e se calhar a lei mais forte que criou clivagens sociais maiores foi a lei da separação da Igreja e do Estado, que obviamente ocorreu 6 anos antes do fenómeno de Fátima. Mas talvez a gota d'água tenha sido a participação portuguesa na Primeira Grande Guerra, hipotecando o futuro de milhares de jovens e gerações subsequentes, não é? Como também este bilhete postal ilustrado que mostra a descrição do soldado de Vezas que escreve à sua irmã ou sua namorada, não sei muito bem, as provações que passava nas trincheiras em França. Este foi de facto a gota d'água que levou a que acontecessem em 1918 e em 1919 os eventos que eu irei descrever. O mesmo escritor espanhol Molina Neto escreve que, tendo chegado ao Porto, portanto estamos a falar em 1915, viu a cidade completa de anúncios para festas que comemoravam a melhoria do estado de saúde de Afonso Costa, que tinha estado doente, e a vitória dos aliados na Primeira Grande Guerra. Toda a comunicação social republicana parecia promover realidades que não o eram, e a propaganda veiculada através de jornais, revistas, panfletos, bilhetes postais ilustrados criava grandes expectativas a favor da nova República. Eu acho, e é um dos aspectos que eu trago aqui, o controle da comunicação social, a veiculação de propaganda republicana não tem tido a análise que merecia, e grande parte dos estudos históricos que eu conheço nem sequer lhe faz menção, sobretudo porque grande parte das fontes para o estudo desta época são os jornais e as revistas, e elas mentem, e mentem muito, como nós vamos ver a seguir. A historiografia tem tratado o episódio da Monarquia do Norte como um episódio, não é? Uma vez que geralmente a historiografia passa pela Monarquia do Norte como um simples episódio dos vários que aconteceram até 1926, portanto, durante a Primeira República. Se corrermos as principais histórias de Portugal, desde a Damião de Pérez, ainda no Estado Novo, às novas histórias das décadas de 1990, todas consideram a Monarquia do Norte um momento de turbulência no já turbulento período da Primeira República. A história do Damião Pérez nem sequer abre qualquer ponto para a sua análise. Chama-lhe a Revolução e o 13 de Fevereiro, portanto o fim da Monarquia do Norte, uma contra-revolução. O historiador e opositor do regime Oliveira Marques paternaliza o movimento, considerando absurdo o seu trabalho legislativo, chamando escaramuças às batalhas que levaram a cabo entre monarcas e republicanos, e depois, numa afirmação contraditória, chama-lhe guerra civil, que, quanto a mim, no meu ponto de vista como historiador, não tem sentido absolutamente nenhum chamar-se a este movimento guerra civil, não é? E, inclusive, a própria Oliveira Marques chama-lhe escaramuças, que foi o que efetivamente aconteceu em alguns casos.
O Veríssimo Serrão é mais descritivo, o Joel Serrão, não vou estar agora aqui a falar um pouco sobre isso. O Joel Serrão é extremamente republicano do ponto de vista da sua versão dos acontecimentos e mais é uma versão republicana solista. Ele utiliza, aliás, esta expressão. Em 1919 há um país dividido por duas juntas militares, uma a norte com claro perigo monárquico insurrecional. Uma das histórias mais curiosas de Portugal e que não entra nestas coisas da historiografia é este pequeno trabalho publicado em 1936, que era uma história popular para todos e que é, de todos os que eu li, o mais equitativo e o mais claro. Não é? Cada movimento, cada ator, durante janeiro e fevereiro de 1919, é colocado nas suas posições, avanços, recuos, como se tratasse de um tabuleiro de xadrez, e sem formulações de apoio a monárquicos ou republicanos, nem juízos de valor. É óbvio que grande parte do discurso dos historiadores se centra na figura de Paiva Couceiro e sobretudo, a propaganda republicana fez crer, e aliás que ainda hoje é muito presente, esta ideia de que não havia monárquicos na Primeira República, como também não os havia no final do regime. Se calhar a maioria era o que esta caricatura do século cómico faz, acomodados. Não é? É muito curioso, ali em baixo não se lê muito bem, mas há dois funcionários públicos a falarem e um diz-lhe: o que é que eu hei de escrever nos ofícios que Vossa Excelência mandou fazer? E diz-lhe o chefe: bom, no que vai para Lisboa escreva saúde e fraternidade, no que vai para o norte escreva Deus guarda Vossa Excelência. Não é? Bom, mas isto era de facto um exemplo muito curioso dos acomodados. A atenção para Paiva Couceiro tem uma razão de ser. A República preocupou-se muito em que a Paiva Couceiro arcasse com todas as culpas, porque era de facto a ideia de que não havia mais monárquicos para além dele, o que nós sabemos que é mentira. De qualquer forma, também vou passar um pouco à frente, ia falar um pouco sobre Sidónio Pais, mas depois também com certeza o Dr. Carlos Bobone falará de mais questões que eu com certeza estou a falar aqui. O que eu gostaria de insistir é que há uma necessidade muito grande de cada vez mais questionar este período e chama a atenção, e também não tem sido feito, seria muito interessante que se começasse até por fazer uma história dos historiadores que têm escrito sobre a época contemporânea em Portugal, para nós percebermos o espectro político a que eles pertencem, não é? Da esquerda à direita. Oliveira Marques, Rui Ramos, João Medina, Inês de Castro Leal, são algumas questões que eu trazia aqui, mas que de facto também não se perde em não serem referidas. Eu vou passar especificamente à questão que me interessa, porque praticamente toda a história da monarquia do Norte tem sido narrada pelos vencedores, de que é particular testemunha a expressão reino da Traulitânia, que é um termo que eu não usaria e que não recomendaria que fosse continuamente usado, porque é apenas uma versão uma versão, aliás, mal contada do que se passou. Não é? Muito embora nos dias subsequentes à reimplantação republicana, portanto depois de 13 de fevereiro de 1919, a comunicação social esforçou-se por constituir a época de terror que se teria vivido no Cineteatro Éden, aqui no Porto, que já não existe, um suposto centro de operações de milícias ao serviço da junta governativa. Mas os tribunais que julgaram os militares depois de 13 de fevereiro pouco puderam provar destas agressões. Os testemunhos, aliás, são tão contraditórios quanto comparados entre si, como os de monárquicos e os de republicanos, como Luís Magalhães, ou os trabalhos virulentos de Roquete Sequeira e Costa, por exemplo, que é um trabalho publicado em 1924, Deus guarda Vossa Excelência. Mas, por exemplo, naquela obra do Romano Torres, que eu há pouco mostrei, há um parágrafo muito interessante, que diz o seguinte: os maus-tratos infligidos aos presos republicanos que, conduzidos ao Éden Teatro do Porto, eram ali barbaramente espancados pelo grupo que ficou conhecido pelo nome de Trauliteiros, haviam despertado a indignação da população contra os monárquicos. Não obstante, eu chamo a atenção para isso, Paiva Couceiro ter repudiado qualquer conivência nessas atrocidades e ter tentado reprimi-las. Que os trauliteiros do Éden não fossem monárquicos ou aproveitassem da sua aproximação à causa para exercerem vendetas pessoais, nunca tal passou pela cabeça dos republicanos. Ou se passou, não interessava propagá-lo. Aliás, estes eram incapazes de aceitar que na cidade que ofereceu o liberalismo a Portugal e o defendeu durante demorado cerco,
e onde se dera o nascimento da Primeira República, em 1891, se implantasse a monarquia e esta durasse tanto tempo. Os diários de João Chagas e o de José Relvas atestam a incredulidade e o pânico dos principais políticos ante tal acontecimento. Aliás, a propósito do perfil republicano do Porto, supostamente maculado em janeiro de 1919, há as palavras do general republicano, chamado Alberto Ilharco, que na missão de resgate da cidade aos monárquicos que lhe propuseram fazer, registou. Estes 3 parágrafos são extraordinariamente interessantes. E passo a citar. Logo no dia da minha chegada, foi-me solicitada por uma comissão representando vários grupos de defensores da República, estamos a falar no dia a seguir à vitória dos republicanos, não é? À tomada da cidade pelos republicanos. Portanto, vieram um grupo de defensores da República pedir-me a oferecer-me os seus serviços e apresentar-me uma relação de pessoas, militares e civis que deviam ser suspeitos ao regime. Recusei-me a aceitar tal relação, agradecendo e dispensando os seus serviços, lembrando-lhes que no quartel-general funcionava uma comissão encarregada de tais averiguações, à qual teriam que se dirigir se quisessem fazer qualquer denúncia. Aliás, chamei-lhes a atenção que a República tinha que ser justiceira, mas indulgente, porque tantos republicanos fervorosos como agora existiam no Porto, todos submissamente aceitaram a restauração monárquica durante 25 dias, sem sequer esboçar qualquer protesto. E, portanto, isto acho que é representativo do estado febril da Primeira República, onde era fácil instigar delírios, a vingança mesquinha individual, que maior parte das vezes era alheia a políticas ou ideologias. A grande ação propagandística levada pela República foi poderosíssima, e esse é um aspecto em que eu insisto porque de facto não tem sido tratado, como se comprova pela leitura e análise, por exemplo, dos números 678 a 683 da Revista Ilustração Portuguesa. A Revista Ilustração Portuguesa era um dos principais órgãos fotojornalísticos ao serviço da República, era um órgão associado ao jornal O Século, que era quase um órgão oficial também do regime, e que veiculava notícias e reportagens variadíssimas. Não é? Por exemplo, algumas como esta criou um impacto muito grande na comunicação social e na opinião pública, porque era um dos oficiais republicanos que regressava do Norte, depois de ter combatido a monarquia do Norte, e abraçava a filha e a família, e inclusive era-lhe atribuída uma frase que dizia: aqui não se mata ninguém, para dar a ideia de que tudo estava pacificado. As imagens de ajuntamentos, que aliás eram particularmente abundantes na comunicação social, serviam para medir forças dos apoiantes republicanos, ainda que se privilegiassem planos apertados para reforçar a ideia de multidão ou até, isto de cada um dos lados monárquicos e republicanos, manipulações sobre os positivos fotográficos e os negativos que eram entregues às redações para impressão em jornais ou revistas. Eu chamei a atenção para estas duas imagens que são extraordinárias. Isto é uma comparação entre o que teria sido a reimplantação da monarquia no Porto e isto era a reimplantação da República. Ora, o que eu descobri é que esta fotografia nem sequer é em 1919, porque a rua Augusto Rosa, a antiga Rua da Batalha, foi completamente modificada em 1910. E, portanto, o que está aqui é uma fotografia anterior a 1910. Provavelmente o que seria uma parada militar em 1908 ou 1909. Mas, para o leigo comum, estas duas fotografias serviam perfeitamente para demonstrar que a proclamação da monarquia não tinha tido ninguém ou tinha tido muito pouca gente, e a da República tinha tido imensa gente. E aqui também há um facto. Este pequeno quadrado que está aqui assinalado foi depois aplicado, digamos assim, para mostrar muito mais pessoas juntas no mesmo sítio. Isto eram truques muito usados na comunicação social da época e sobretudo nas fotografias, e que ninguém ainda tem dado a devida atenção, porque efetivamente acho que se crê demasiado na imagem, não é? E portanto este é um exemplo curioso dessas manipulações do fotojornalismo. Bom, e avançando, a obra principal sobre a monarquia do Norte ainda continua a ser a de Rocha Martins, não sendo propriamente uma fonte primária, é muito interessante. Rocha Martins equilibra o perfil de jornalista com o de monárquico e escritor também, portanto
há alguma, naturalmente, alguma parcialidade, mas é interessante porque, embora grande parte da proclamação seja um pouco romanesca ou romanceada, isto também, já agora, é curioso porque esta questão dos ajuntamentos é importante, não é? Quer dizer, muitas vezes a República utilizava fotografias de ajuntamentos para dizer que havia catalisação popular. Ora bem, grandes ajuntamentos que tivemos no Porto, por exemplo, além do Carnaval, que o republicano Aurélio da Paz dos Reis muitas vezes fotografou, foi o maior ajuntamento antes, se calhar, da chegada de Humberto Delgado à cidade em 1958, foi a visita de Dom Manuel II à cidade em 1905. E esta fotografia do Aurélio da Paz dos Reis é extraordinária. Toda a Praça da Liberdade estava apinhada de gente. Isto é um verdadeiro ajuntamento, não é? Se quisermos utilizar uma expressão mais vernacular. Bom, as descrições de Rocha Martins, eu vou avançando, algumas delas são um pouco romanceadas, mas são muito curiosas e coincidem em parte, quer com algumas das fotografias publicadas, ao que parece aquela é mesmo verdadeira, que é a proclamação que o Henrique Paiva de Couceiro e os militares que tinham já proclamado em Serpa Pinto a monarquia vieram fazê-lo à janela do quartel militar, depois foi governo civil, etc. E também coincidem algumas descrições com o Diário da Junta. Portanto, é muito curioso que estes 25 dias tenham permitido 15 números do Diário da Junta Governativa do Reino de Portugal. Houve tempo para se legislar em todas as áreas, praticamente. Não é? A restituição, naturalmente, que era o essencial da monarquia na pessoa de Dom Manuel II, a monarquia segundo a Carta Constitucional de 1826, a bandeira azul e branca, o hino da Carta, etc, etc. Não sei se está alguém aqui de Lamego, eu não sou de Lamego, mas sou próximo. Lamego teve em 25 dias um distrito, que foi uma aspiração que a cidade sempre teve naquela altura e que de facto a junta do governo do reino lhe proporcionou. É curioso, algumas descrições de Rocha Martins na cidade, não é? No Porto a vida corria suavemente, no Bolhão comprava-se um frango por 6 tostões e uma galinha por 12. Os ovos estiveram a 550 à dúzia, o pão era em abundância. O bacalhau, que os republicanos, isto é verdade, os republicanos distribuíam bacalhau nos comícios, tinham oferecido a pataco, vendia-se na democrática Lisboa a 3.000 reis e comia-se no Reino do Norte a 650. Os únicos, depois também creio que se falará nisso, os únicos focos não monárquicos no Norte eram Chaves, Vila Real e Mirandela, se calhar também muito pela atração de alguns monárquicos como António Grange, de alguns republicanos como António Grange. E depois também o caso, naturalmente, da restauração mais efêmera, não é? Durou 2 dias, em Lisboa, em Monsanto. Uma das questões que debilitou o regime no Porto e que também é tradicionalmente português, permita-se a expressão, foram os boatos. Os boatos trocados não só dentro da própria cidade, mas fora da cidade. Pequeno país de pequenos, o mexerico, o diz que disse, o público, o notório, parece ter tido um papel importante na construção de mitos e na destruição de honras. Mesmo antes da República, o país era uma casa com paredes de tabique. É curiosa, vou contar esta história porque acho que é muito representativa, que o professor Pires de Lima, que foi um investigador aqui da cidade, contou nas suas memórias a propósito do regicídio em 1908. E diz ele, passo a citar, pelas 10 horas da manhã do dia 2 de fevereiro de 1908, eu saía do Instituto Hidroterápico na Rua Sá da Bandeira, aqui no Porto, acompanhado pelo Dr. José Vicente, e ao dobrar a esquina da Rua Formosa encontramos um colega já falecido, ardente republicano, que nos disse: então hoje o rei chega a Lisboa? Vai ter uma recepção magnífica, podem ter a certeza que vai ser muito bem recebido. Ora, saber-se que o regicídio ia acontecer no Porto antes de horas de acontecer em Lisboa é muito representativo, de facto, da capacidade, da agilidade comunicacional dos republicanos e da própria difusão do republicanismo, certamente levada a cabo por associações clandestinas como a Carbonária e a Maçonaria, a quem de resto se atribui a autoria dos assassinatos de Dom Carlos, Dom Luís Filipe e do presidente Sidónio Pais. Não obstante a tentativa de reprimir estes boatos, a Junta Governativa do Porto tentou mesmo, nos diários, punir quem lançasse rumores, mas eles aconteceram e apressaram o fim desta experiência
e eu chamo a atenção, é curioso, já me perguntaram várias vezes, um país, dois governos e duas representatividades de sistema governativo. É a segunda experiência, tanto quanto sei, pelo menos desde o tempo de Dom Pedro e de Dom Miguel. Capitulado o movimento, houve exílios e prisões. Paiva Couceiro, o herói romantizado, solitário, fugiu do país, tendo cabido a um grupo de homens a presença ante a barra do tribunal e a responsabilização por um movimento a que estará, e creio cada vez mais, estive a fazer várias releituras para preparar esta comunicação, a que terá estado alheio o rei Dom Manuel II. Localmente acertaram-se muitas contas, no caso que eu conheço mais particular em Sinfãs, um dos funcionários públicos da Câmara foi acusado da dinamitação de uma ponte do Douro, que nunca se veio a descobrir quem o fez, efetivamente. Mas o processo deste funcionário será um de muitos e que eu acho que o exemplo refletia a necessidade de estudarmos localmente ações mais específicas e se calhar não nos centrarmos tão especificamente nas grandes figuras que fizeram ou que pelo menos deram a cara pela monarquia do Norte. E para finalizar, estou quase a finalizar, desta experiência que foi a monarquia do Norte, eu acho que sobretudo foram os integralistas que mais consolidaram a sua posição. Embora eles tivessem participado, Quito Rebelo e Hipólito Raposo tiveram nesta experiência, os integralistas propuseram algo novo, propugnando uma monarquia livre do rotativismo, centrada na figura do rei, e também, como alguns pensadores republicanos, pretendiam buscar na simplicidade ou na lhaneza medieval a solução para a dissolução dos valores e para o esboroamento das instituições contemporâneas. A monarquia do Norte deu-lhes a justificação para destruírem a velha monarquia liberal, nomeadamente opondo o monarca deposto contra os heróis solitários de 1919, como se vê por esta espécie de libelo que foi publicada 2 anos depois, em 1921, e onde se transcreve uma suposta entrevista de Dom Manuel II condenando a tentativa da restauração no Porto. No entanto, saudosistas por um lado, integralistas por outro, alguns modernistas produziram abundante literatura que foi obviamente eclipsada por movimentos e autores contemporâneos fiéis ao regime ou de notável pensamento de esquerda, como Aquilino Ribeiro, talvez entre todos o único não representante da República Urbana, passe o pleonasmo. Né? Da vasta panóplia de artistas e intelectuais da vanguarda portuguesa, só os modernistas de Lisboa puderam se ingrar, também porque cumpriam o seu ideal paradoxal de estarem umas vezes a favor, outras contra a situação. Veja-se o caso da Almada Negreiros. Mas mesmo um nome como Fernando Pessoa, desdobrado em 2 heterónimos monárquicos, Álvaro de Campos e Ricardo Reis, não poucas vezes, e eu sei por experiência própria, estudei no ensino regular, não poucas vezes se tem convenientemente ignorado a sua faceta não republicana. A norte, como outros, como Amadeu de Sousa Cardoso, Teixeira de Pascoais ou Visconde de Vila Moura, todos monárquicos, e embora no caso destes 2 últimos associados a um movimento pró-republicano que foi a Renascença Portuguesa, foram também eclipsados pela sedimentação cultural do regime ou aculturados pelo deslumbre nacionalista do Estado Novo. Já tive a oportunidade de apontar noutra ocasião, até no Correio Real, a extraordinária concentração de intelectuais afectos à monarquia na região do Douro, vivendo uma espécie de exílio, quase uma nova corte na aldeia, como o caso dos irmãos António e Alexandre Cabral, em Baião, os Martins de Carvalho e Carlota de Serpa Pinto, em Sinfãs, escrevendo e participando de alguma forma em tom de propaganda. Mas são vários os cultores da ideia da saudade e da restauração monárquica que viveram o seu idílio ou exílio depois de 1910 em várias casas do Norte. E mesmo só para finalizar, o ano de 1919 foi a vários níveis extraordinário e, se me permitem agora esta nota pessoal e final, foi o ano em que se fundou a instituição que me acolhe profissionalmente, a Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Foi o ano em que nasceu Sofia de Melo Breiner, a nossa grande poetisa da beleza e da liberdade, também ela monárquica e também do Porto. E neste ano extraordinário, ainda assim, que foi o ano de 1919, ainda que tenha sido o canto de cisne de uma certa ideia de monarquia,
escreveu Teixeira de Pascoais este drama em verso intitulado Dom Carlos, onde se revive os trágicos acontecimentos de 1909. Eu devo dizer que descobri-o há pouco tempo. É óbvio, estas obras não é, são suplantadas pelas obras do regime. É uma obra belíssima, carregada de significado, dado ter sido determinada 2 meses depois dos acontecimentos do Porto, em abril de 1919. No primeiro ato desta peça, Dom Carlos confessa ao séptico Conde de Arnoso o seu intuito de cumprir o destino remindo Portugal. E ao constante desalento do nobre, o rei responde-lhe: o amor há de vencer o ódio, e Portugal renascerá da morte. Bom, e para terminar, infelizmente, como nós sabemos, acabou por vencer o ódio. Muito obrigado.